Graças e paz, amados. Hoje, de uma maneira um pouco diferente, nós vamos dar continuidade, aos nossos estudos sobre parábolas que temos feito já há alguns meses, já tratando de diversas parábolas do Novo Testamento. E hoje não foi possível realizar o culto ao vivo, presencial, e eu queria dar continuidade. Essa parábola estava na nossa programação e eu não queria pular essa oportunidade. E hoje eu tinha que acabar viajando a trabalho, não era possível eu estar na igreja ministrando, então eu estou gravando esse vídeo para poder não perder os ciclos aí dos estudos, que os irmãos têm feito, e deixar registrado aqui. Então, boa noite a todos, apesar de eu estar gravando durante o dia, no momento que a gente vai estar realizando o nosso culto e o vídeo vai estar sendo veiculado, já vai ser à noite. Então, graça e paz a todos. E hoje nós vamos falar de uma parábola do Velho Testamento. Sim, no Velho Testamento temos muitas parábolas bíblicas no Velho Testamento e hoje nós vamos tratar uma delas. Existem parábolas no Velho Testamento no livro de Números, lá no capítulo 23, que é uma parábola que Balaão traz ao povo do Senhor. No livro de Juízes tem parábolas. O profeta Natã, aquele mesmo profeta que denunciou o pecado de Davi, também o profeta Natã, ele traz lá em 2 Samuel uma parábola muito interessante no capítulo 12. Enfim, tem inúmeras parábolas no Velho Testamento, e uma das parábolas que nós vamos tratar hoje está no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 5. Então, gostaria que vocês estivessem abrindo as Bíblias de vocês em Isaías capítulo 5. E a gente vai tratar de uma parábola muito interessante, mas muito interessante mesmo, que Isaías traz ali como um alerta ao povo, de uma forma muito, muito direta e objetiva. Isaías trata um assunto que muitas vezes não é pensado e refletido sobre as pessoas desta forma. Quando você vê Jesus comentando sobre isso, ele comenta de uma maneira muito sábia, mas Isaías apresenta isso de uma forma realmente a se pensar e refletir. É interessante porque o que Isaías está mencionando aqui nesta parábola, lá no capítulo 5 do seu livro, Isaías 5, já vai abrindo aí, é uma parábola que tem conexão com algumas parábolas que Jesus, cerca de 700 anos depois, veio trazer ao povo. Porém, Jesus traz as parábolas com um nível, uma riqueza de detalhamento maior e de explicação maior e melhor até na minha concepção. Mas a maneira como Isaías constrói esse texto, é um texto curto, hoje é uma parábola curta, a gente não vai talvez estender o tempo que nós temos o hábito e o costume, mas a parábola ela vem construir de uma forma muito interessante um assunto sério, duro ao povo de Israel, que era ignorado até então. E Jesus, você vai ver que essa parábola tem conexão com outras parábolas que Jesus fala, não só uma, mas outras parábolas também. Mas essas parábolas do Velho Testamento, elas normalmente elas eram construídas de forma muito objetiva e muito enxuta. Então, no livro de Ezequiel, por exemplo, no capítulo 17, 19 e no capítulo acho que 23 ou 24, Ezequiel trabalhava muito o seu ensino e o alerta e chamar a atenção do povo por parábolas, mas são parábolas muito curtas, são parábolas muito enxutas, e sem muito detalhamento e explicação como Jesus fazia, e sem um aprofundamento tão sábio como Jesus fazia. Mas esta parábola de Isaías sempre me chamou a atenção pela maneira como ele apresenta esse tema e como ele constrói esse texto. E é algo para nós verdadeiramente refletirmos e pensarmos, queridos. Então, abra a tua Bíblia lá em Isaías. Eu vou ter que fazer um malabarismo aqui, porque eu estou gravando, o celular está num suporte aqui ao mesmo tempo, e para poder ver aqui certo clarão e a Bíblia. Então, às vezes vocês vão ver minha mão se mexendo aqui, porque tem um suporte aqui embaixo da câmera, e eu vou ter que mexer aqui para mexer no computador e a gravação ao mesmo tempo. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías capítulo 5, a partir do versículo 1. Essa parábola ela pode ser considerada, o nome talvez aí não tem
na maioria das Bíblias aí, quase todas elas, não vai ter talvez nenhum subtítulo relacionado a isso, não está escrito parábola, né, disto ou daquilo, como é de costume no Novo Testamento, mas é uma parábola que fala, se ela tivesse que ter um nome, provavelmente o nome dessa parábola seria a parábola das uvas bravas. Ele vai falar sobre agricultura, ele vai falar sobre aproveitamento, ser útil, ser produtivo. Muito lembra que eu falei das parábolas que Jesus mencionava, mas ele vai trabalhar isso de uma forma muito diferente, queridos. E eu quero que você reflita e pense muito sobre essa mensagem que o profeta Isaías deixa aqui no capítulo 5. Então vamos à leitura do texto. Então vamos lá. Isaías capítulo 5, versículo 1 diz assim: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil. Então, Isaías já dá o teor da parábola, e é uma parábola que fala sobre uma vinha. Vinha é um lugar onde se planta, cultiva uvas, né? Então, ele diz assim que esta parábola é para falar sobre uma vinha, né? Lembre-se que Jesus utilizava muito a vinha em suas parábolas, né? E Isaías, 700 anos antes de Cristo vir a esta terra, ele também constrói essa parábola nesse assunto. E ele fala assim que ele destaca no primeiro versículo que essa vinha estava alocada, estava constituída num lugar de terreno fértil, era uma terra boa. Por quê? Porque tudo que ele vai tratar à frente pode ser levantado um certo questionamento. Olha, tudo bem, né? Você planta uma árvore num lugar e essa árvore não desenvolve e ela não consegue dar fruto. E para aqueles que trabalham na área, né, de fitobotânica, de agricultura, de plantio, seja o que for, né, do campo, existe esse questionamento, porque o solo é fundamental para o desenvolvimento. Mas Isaías já descarta isso. Ele vai falar da vinha, que somos nós, mas ele já deixa claro que o terreno era fértil. E esse é o motivo principal da parábola. O assunto principal da parábola está relacionado a essa condição. A terra era fértil, ok? Versículo 2. Cercou-a, né? Ele fala aqui, e cercou-a e limpando-a das pedras, plantou as de excelentes vides. Então, ponto e vírgula. Toda vez que você vê ponto e vírgula, não é que acabou ali o assunto, mas tem um começo, meio e fim até essa pontuação. Então, ele fala que ele fez o quê? Ele decidiu plantar uma vinha num local. Primeira coisa que ele se garantiu, ele foi confirmar para ver se realmente era uma boa ideia plantar uma vinha ali. O terreno é fértil. Então, se a terra é boa, ok, já avançamos a primeira análise de escolha de um lugar para plantar uma vinha. Depois que ele viu que o solo é fértil, ele cerca. Cerca, muro, representa proteção. Proteção do quê? Proteção para que nenhuma ação de fora atrapalhe o desenvolvimento do crescimento da vinha. Presta atenção na parábola. Primeiro, vamos ver, a terra é boa. Opa, terra é boa, então é só uma boa semente que a vinha vai se desenvolver. Mas você pode ter uma terra boa, você pode plantar uma boa semente, a vinha pode desenvolver, mas vir ladrões, mas vir os chacais, vir animais e devorar a vinha, destruir a vinha, pisotear a vinha. Então não adianta o solo ser bom, não adianta a semente ser boa, não adianta a vinha querer crescer e se desenvolver se ela não está protegida. Então o Senhor da vinha se preocupou também em proteger a vinha. Ele fala o quê? Ele também limpou as pedras. Lembra da parábola de Jesus do semeador? Lembra que a semente caiu no meio das pedras? Ele aqui se preocupa em falar que ele tirou as pedras. Por quê? Porque as pedras, como Jesus explica na parábola do semeador, dizendo que a segunda semente caiu entre as pedras. Se você, num terreno de plantio, você deixar pedras, as sementes podem cair no meio das pedras, mas elas não vão conseguir desenvolver, como Jesus explica em detalhes na parábola do semeador. Pode nascer, mas as pedras vão atrapalhar, vão deixar uma quantidade de terra não suficiente para o desenvolvimento da raiz, e essa semente que é boa, uma terra que é boa, uma vinha que vai crescer e vai se desenvolver, ela pode ter o seu futuro
é tolhido, é simplesmente porque caiu no meio das pedras. Então também o Senhor se preocupou em arrancar as pedras, ok? Terra boa, protegida, tira as pedras e ali ele plantou excelentes vides. Olha que interessante, a expressão que ele usa, excelentes vides, ou seja, eram sementes boas. A terra é boa, está protegida, não tem pedras no terreno e as sementes são muito boas, são excelentes. Vocês vão entender por que Isaías está falando desta forma, porque o eixo da parábola é deixar muito claro que tudo foi feito em perfeitas condições. A terra é boa, está protegida, não tem pedras, a semente é boa. Não tem desculpa, está tudo perfeito. Segue o versículo. E edificou no meio dela uma torre. Olha isto. E também constituiu nela um lagar. Já vou explicar o que é. E esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Vamos lá. Ele não somente protegeu o terreno, ele não somente tirou as pedras, ele não somente colocou uma semente excelente ali das vides, mas ele também edificou uma torre no meio da vide. E o que é a torre? A torre, obviamente, facilmente entendida e compreendida, que é o lugar de vigilância. Por que no aeroporto se tem uma torre de comando, de controle, e ela é uma torre que tem que ser o ponto mais alto de todo o aeroporto? Porque quem está controlando e liberando uma aeronave para decolar ou para pousar, quem está olhando todo o tráfego e acompanhando, tem que ter uma visão completa de tudo o que está acontecendo, para poder orientar, guiar, corrigir, ver se está nascendo praga em algum lugar, ver se está acontecendo alguma coisa errada em outro ponto e poder agir com tempo suficiente para que não perca a vinha. Então ele construiu uma torre, que significa um ambiente de vigilância e de contínua vigilância para que nada de errado acontecesse, para que o ladrão não entrasse, para que as raposinhas não entrassem. Então ele também construiu uma torre nesse lugar para poder vigiar tudo que estava à sua volta. Ele também fez um lagar. E o que é o lagar? O lagar é o lugar onde você colhe as uvas nas vides, ok? Junta as uvas e coloca no lagar, como se fosse uma piscina baixa, né? E ali as pessoas pisoteavam as uvas e o lagar ele tinha um caimento exatamente para o caldo correr para um outro local para ser coletado. Então assim, ele preparou tudo. O terreno é bom e fértil, a área está protegida. Não somente isso, mas também ele colocou boas sementes, ele tirou as pedras que poderiam atrapalhar a produção das boas sementes, ele colocou uma torre para vigiar tudo o que está acontecendo e ele também preparou o lagar, que é o processo de transformação da uva em vinho, da uva em vinho, ok? O que representa esses 3 primeiros versículos? Se você parar e meditar, ele está falando simplesmente da vida e do plano completo de Deus para o homem. Então, pense você na sua vida e eu aqui refletindo com a minha vida. Bom, Deus me plantou numa terra fértil. A terra é fértil. E que terra é esta? É a palavra. Todo mundo que estiver fundamentado nas escrituras, fundamentado na palavra, não vai crescer por falta de vitamina no solo. A palavra ela é fiel e ela se cumpre. Se você estiver enxertado nela, é só você crescer, é só você aproveitar o que tem do solo, porque não tem como não crescer, não tem como não desenvolver, porque o solo é bom. A terra é boa. E terra não é igreja, não é denominação que você vai. Isso é uma mentira. A terra preparada para que estivéssemos plantados junto aos ribeiros de água, como diz no Salmo 1, é a palavra. Todo mundo, se você olhar o Salmo 1, ele faz essa conexão. Aquele que medita, aquele que está conectado com as escrituras constantemente, é como uma árvore plantada num terreno fértil. Então, a palavra, ela é representada pelo terreno fértil. A água também, porque o que nutre uma muda é o solo e a água. Então, a palavra, ela se completa por si só. O terreno é fértil. Eu tenho a palavra hoje ao meu alcance. Eu, como uma vide, como uma planta, o Senhor me concedeu, né, o privilégio de conhecer a sua palavra. Então, o terreno é bom.
ok? O Senhor tem nos cercado constantemente com seus anjos, nos livrando e nos guardando de toda e qualquer investidas. Quando o Senhor permite que venhamos a ser atingidos pelo inimigo, tem um propósito de fazer-nos crescer. Mas o Senhor tem nos livrado e nos guardado constantemente. Essa vide está protegida. A terra é boa, a palavra é boa, a semente é boa. E ele fala assim, olha, tem uma torre de vigilância. Assim como eu muitas vezes sou isso para a sua vida, eu também tenho outras pessoas e o próprio Espírito Santo, que é aquele que vigia constantemente. Quando nós começamos a sair do prumo, ele nos traz, ele está lá em cima observando tudo o que está acontecendo e ele constantemente corrige o que está errado. Ele vê quando está crescendo uma praga em uma área da nossa vida, para que então o agricultor possa ir lá e retirar e remover isso. Quando você olha para esses 3 versículos, você vê que eles são a representação de que Deus fez tudo. Assim como no Jardim do Éden, ele colocou o homem em perfeitas condições, perfeita saúde, perfeita sanidade. O mandamento foi claro, tem comida, tem água, tem a presença de Deus, tem tudo. Tá tudo perfeito. Tudo perfeito. Não tem como Adão querer colocar a culpa em Deus. Não tem como eu, se por algum motivo ou razão abandonar os caminhos do Senhor e dar as costas para o Senhor, eu jamais posso colocar Deus como responsável e culpado. Por quê? Porque a terra que ele me plantou é boa, ela estava protegida, ele colocou sentinelas para constantemente chamar a minha atenção quando eu estiver desviando do foco, ele protegeu, tirou as pedras para que o crescimento fosse sólido, ele fez tudo o que era possível. Só que na parábola de Isaías, queridos, ele termina dizendo que o agricultor, ele esperava, o Senhor esperava o quê? Hebreus, capítulo 6, versículo 13, pastor Paulo gosta muito desse texto, né? Que o Senhor fala assim, né, através do escritor do livro de Hebreus, que o Senhor espera coisas maiores ao nosso respeito, coisas melhores ao nosso respeito, coisas que acompanham a salvação. Então, existia uma expectativa desse agricultor que era que essas uvas fossem uvas boas. Porém, as uvas eram bravas, azedas, amargas. Não deram o resultado esperado. E aí vem o ponto central dessa parábola. Vamos continuar a leitura no versículo 3. Vamos lá. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. 4. Que mais se pode fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? A pergunta é essa. Ele está se colocando para ser julgado por todos nós. Olhem para essa história. Então, o que eu poderia ter feito para que as uvas não fossem bravas? Aí ele termina o versículo 4 dizendo assim, por quê? Esperando eu que desse uvas boas, veio dar uvas bravas. Olha que interessante. A pergunta, ela vem ressaltar, aqui a pergunta feita no versículo 4, ela vem ressaltar a essência dessa parábola. Que é assim, o que mais Deus precisou fazer, ou precisa fazer, ou vai precisar fazer, para que nós possamos ser pessoas, uvas boas, pessoas agradáveis e que se pareçam com Cristo. Qual é a nossa desculpa? A parábola vem confrontar exatamente isso. Qual é a nossa desculpa? Então, a palavra está aí. Ah, mas hoje em dia é muito difícil, nós temos igrejas que pregam a palavra de verdade. Bom, não vou falar da nossa igreja, o quanto a gente se esforça para ficar contido, né, somente na palavra, mas mesmo que nós possamos em algum momento, não intencionalmente, mas fugir do contexto bíblico, você tem o Espírito Santo que te ensina todas as coisas. Você pode ter esse Espírito que vai guiar a sua vida. Você tem inúmeros exemplares, material de estudo e o Espírito para testificar. Então, aprender a palavra não é uma desculpa nos dias de hoje, mesmo que você possa fazer parte de uma igreja que você julgue não ser uma igreja que valoriza tanto a palavra de Deus e deveria valorizar. Mas você tem acesso. Se você não tem o conhecimento, é porque você não tem interesse.
Bom, falar que Deus não tem livrado e guardado a sua vida, que os anjos ao seu redor não têm lutado para te proteger, isso é uma completa insanidade, porque eu posso descrever inúmeros livramentos que o Senhor dá à minha vida constantemente, inclusive eu viajo bastante, então isso eu vejo quase que diariamente, né? Achar que o Senhor não colocou uma torre próximo à sua vida e constantemente usa pessoas para puxar a sua orelha e chamar a sua atenção e falar, viu, você está saindo do caminho, viu, para, se arrepende, volta lá atrás, se corrige, também é fechar os olhos para aquilo que não dá para ser escondido. Então ele faz essa pergunta, o que mais, Deus? E a pergunta, eu faço isso a vocês, queridos, e repasso o questionamento da parábola a vocês. Pense bem, se você está insatisfeito com a sua vida, insatisfeito com a sua vida com Deus, insatisfeito com a sua vida secular, de alguma forma, de alguma maneira, e por isso a sua vida não é tão próspera, e prosperidade não é dinheiro, né? Prosperidade é o equilíbrio de todas as áreas da sua vida, mas se você não tem plena satisfação, vamos achar um culpado para isso. E a pergunta é Deus? O culpado é Deus? Será que o culpado é Deus? A terra é boa, mas você não quer ficar na terra, você não quer ficar contido nas escrituras, você não quer obedecer, você não quer seguir. Tem tudo, é fértil o solo, ele te protege, ele te livra, ele te guarda, ele dá todas as condições. E no fim, a culpa é dele? Queridos, uma das perguntas mais afrontadoras que existe, e eu já fiz esse questionamento, e eu creio que talvez vocês já fizeram, porque foi um dos que, sem sombra de dúvida, é o questionamento que eu mais escuto até hoje na minha vida. E é muito afrontador. É muito ousado, é muito descarado do homem fazer o seguinte questionamento. E eu vou explicar por quê. Se Deus sabia que o homem ia pecar, por que que ele fez o homem? Essa é a pergunta e o questionamento, queridos, na minha concepção. Diogo falando, não está escrito isso na Bíblia, mas eu não sou Deus, mas eu me sinto ofendido no lugar de Deus, não que eu possa ocupar esse espaço, jamais, mas eu me sinto ofendido. Por quê? Porque essa parábola exatamente fala isso. Essa parábola exatamente trata esse assunto. Essa parábola vem falar o seguinte, que culpa eu tenho? Eu fiz tudo perfeito. Eu dei todas as condições. Foi perfeito. E eu pensei em tudo. Eu preparei tudo. Eu me cerquei de todas as possibilidades. Eu fiz tudo o que era para ser feito. E aí o homem decide ser uma uva brava. E as pessoas ainda questionam Deus. Depois de tudo que você fez, depois de tudo que você construiu, da preocupação, do amor, da misericórdia, aí as pessoas perguntam assim, por que Deus fez isso? É ofensivo, queridos. É ofensivo. Um pai e uma mãe que desde pequeno cuida do seu filho, da sua filha, e alimenta, e sacrifica, e disciplina, ensina o caminho da verdade, apresenta Cristo, e faz tudo como Samuel fez com seus filhos. E aí o filho, quando fica independente, 21 anos, e ele decide sair de casa, aí ele decide ir para o mundo, e como filho pródigo se perder nos desejos da carne. E a pergunta na parábola do filho pródigo é, nossa, por que o pai não fez nada? Como assim o pai não fez nada, queridos? A maior evidência de que o pai fez tudo o que era possível é que quando o filho estava no fundo do poço, e lhe rejeitado até comer a comida dos porcos, ele falou assim, puxa, a vida foi aí que ele percebeu que o pai dele sempre deu tudo para ele. O pai nunca esteve errado. Então falar, por que Deus fez isso? Ué, mas por que Deus não podia fazer? Não, porque o homem errou. Mas foi Deus que errou? Deus deixou a pedra no caminho? Deus não cercou a vide? A terra não era muito boa? Não, ele deixou tudo favorável. A gente só precisava dar frutos. A gente só precisa dar frutos. A parte mais fácil ficou com a gente, queridos. A parte mais difícil Deus já fez, a parte mais dolorosa Cristo já fez, a parte mais fácil é a nossa. E nós que temos a parte mais fácil, vamos ser aqueles que vão arrumar inúmeras desculpas para explicar por que nós ainda somos uvas bravas. Olha a sequência do texto, versículo 5, vamos lá. Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha. Agora Deus fala, deixa que agora eu vou resolver. Olha como eu vou resolver isso. Tirarei a sua sebe, já vou explicar, para que sirva de pasto.
Derrubarei a sua parede para que seja pisada, humilhada. 6. E a tornarei no deserto, e não será podada nem cavada. Porém crescerão nela sarças e espinheiros. Lá em Israel é a mesma coisa que começou, sabe, um terreno abandonado começa a crescer mato, muito mato, é isso. A sarça e espinheiros são matos que crescem nos nossos terrenos aqui do país tropical que nós vivemos, mas lá é mais agressivo ainda do que aqui. Mas vamos lá. E as nuvens darem ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinda do Senhor dos exércitos, a vinha, desculpa, do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, ele explicando. Somos nós. E os homens de Judá são as plantas e as suas delícias. E esperou que exercesse juízo. E eis que opressão, justiça. E eis aqui clamor. Então ele reforça isso no final dessa parábola, que é até o versículo 7 onde nós vamos, por isso que eu falei que é um pouco mais curta. Ele diz que a vinha, ele tinha uma expectativa, ele esperava que ela fosse exercer juízo. O que significa isso? O Senhor espera que nós venhamos a ser justos, homens justos, mulheres que praticam justiça, porque Ele fez tudo que era necessário. Se nós não somos justos, não é porque Deus falhou, não é porque Ele deixou passar alguma coisa, não é porque Ele não vigiou bem, não é porque a terra não era muito boa. Não, queridos, não. E essa é a reflexão profunda da parábola que Isaías está fazendo. Eu não sei se você percebeu, mas olhe para a sua vida e veja tudo o que você tem. Veja tudo mesmo que você tem hoje. Não é o que você tem de papel passado, não, mas o que você tem hoje. Você tem uma geladeira com alimento? Tem. Não, na minha casa tem alimento. Então, se tem alimento na sua casa, a pergunta é: o que você fez para que aquele alimento estivesse lá na geladeira, na mesa? Pensa. O quanto você trabalhou para isso? Aí, para os pais agora, legal, porque os filhos, não fiz nada. Essa parábola está falando isso? Está falando isso. O que você fez para a comida estar na mesa? O que você fez para a comida estar na geladeira? Nada. Então, nunca reclame. Dê graças, aproveite cada grão de farinha que tiver na despensa, aproveite cada farelo de pão que tiver sobre a mesa, aproveite por quê? Porque você não fez nada para merecer aquilo e aquilo foi te dado, ou seja, você está devendo, Bom, olha para a casa que você mora, ok? O que você fez para poder morar nessa casa? O quanto você trabalhou para conseguir tê-la? Qual foi o teu grande esforço? Hoje eu tenho uma casa que está financiada, que eu pago, tal. Bom, mas se não fosse o banco, se não fosse o crédito, se não fosse, talvez nem isso você teria. Você vai ver que realmente construir eu não sei. Porque se dependesse de nós construir a casa, nós, com as nossas mãos, não é ter dinheiro para contratar alguém, você conseguiria construir? Então você tem que ser grato àqueles que possibilitaram isso. A parábola ela está indo para o cunho espiritual, é claro, mas a reflexão de Isaías, queridos, nos leva a muito mais coisas. Nos leva a pensar, sempre quando você estiver insatisfeito, reclamar de alguma coisa, pense o seguinte: peraí, mas o que me foi dado? Foi me dado uma oportunidade, foi me dado uma chance, e eu tinha tudo nas minhas mãos, e eu não aproveitei. E eu não fui grato, eu não fui sábio, eu não administrei bem. Então, se der errado, eu não posso culpar os outros, eu não posso culpar a Deus, porque Ele fez tudo. E aqueles, preste atenção, porque é isso que ele está falando aqui como consequência, versículos 6 e 7. 5, 6 e 7, tá? Aqueles que nem reconhecem, não valorizam o que o Senhor faz por eles, vão pagar um preço caro por isso. Por isso que o próprio Senhor fala, o dono da vinha fala, já que você não quer produzir, já que você não quer crescer, já que você não quer valorizar tudo que foi dado a você, não é que você vai ser abandonado. Não, o Senhor cerca ali de maldições e realmente a mão pesada do Senhor sobre estes. Porque lembre-se da parábola dos talentos.
O problema daquele que recebeu um talento e não fez nada é destacado na palavra. Inútil. Você podia fazer qualquer... Você não fez nada. A terra é boa, não tem pedras, está protegida, o Senhor está vigiando, tem tudo para produzir. Por que não produz? Qual é a desculpa? Qual é o argumento? Ah, Deus, é porque eu sou tímido. Ah, Deus, é porque eu não conheço muito bem a palavra. Pode ser verdade? Pode ser verdade. Porém, o pouco que você sabe, você já tentou ensinar alguém? Não. Eu fiz 2 meses de aula de violão. 2 meses. Não sou um tocador de violão maravilhoso. Sei o básico. Mas o básico mesmo, queridos, eu sei. Aí talvez você que não entenda nada de violão acha que eu toco bem. Não, eu sei o básico, mas muito pouco. Mas para quem não sabe nada, eu sei tocar muito bem violão. Eu já cheguei a dar aula de violão, queridos. Eu tenho 2 meses de aula de violão. E eu cheguei a dar aula de violão. Cheguei, dei aula e falei para a pessoa, falei, ó, é o que eu conheço, é isso. E é isso que eu apliquei, e é assim que eu exercitei, e é assim que eu faço. Quando você aprender isso aqui, esquece eu. Vai procurar um outro professor para aprender coisas novas. O que eu sei de violão, eu ensinei. E foram só 2 meses de violão. Então, o que eu sei, eu consigo ensinar. E o que eu sei para as pessoas que são completamente ignorantes sobre o assunto violão, eu toco muito bem. Entende que a gente sempre está arrumando desculpas, sempre está arrumando justificativas para não fazer nada, para não fazer uma visita na casa de um irmão. Quantas visitas você fez essa semana? Mas talvez você já pensou essa semana, esse mês, esse ano, puxa vida, ninguém me visita. Nossa, ninguém liga para mim. O pastor não vem na minha casa. Fulano de tal não vem na minha casa. Bom, mas é exatamente isso. A parábola está falando o seguinte, olha, tudo foi dado para você. E por que você não retribui? Então, se você está sentindo falta de algo, pergunte-se o que você tem feito por aquilo que está ao seu alcance, que está à sua disposição, me desculpa. O que você tem feito? Você reclama da comida, mas você colocou a comida na mesa? Você reclama da casa, mas o que você fez para melhorar a sua casa? Aí você reclama disso, reclama daquilo, e não tá bom. E aí o Senhor fala assim, olha, mas o que faltou? Porque se faltar alguma coisa, me fala que eu vou dar um jeito aqui. Faltava quem? Faltava instrução? Deus mandou a lei. O que o homem fez com a lei de Moisés? Adaptações, como nós falamos no domingo sobre divórcio. E foi por causa da dureza do coração do homem. Aí Deus vem e fala o seguinte, então vamos mandar Jesus, né? Vamos lá trazer um novo e vivo caminho, vamos trazer instrução na essência, na intenção, no coração, apresentá-los à graça de Deus. Resolveu? Não resolveu. Para a maioria, não resolveu. Para a igreja, não resolveu. Para o povo do Senhor, não resolveu. Para ajudar, não resolveu. Não resolveu. E ainda querem pôr a culpa em Deus. Então olha o mundo do jeito que está. E por que Deus não faz nada? Por que Jesus não volta? Tudo é culpa de Deus. E a pergunta da parábola é, o que falta Deus fazer? Falta Deus me enriquecer. Falta Deus me dar mais coisa. Falta Deus cumprir os meus sonhos. Falta Deus me dar isso. Não falta. Não falta. Ele não prometeu isso. O que ele prometeu, ele deu. O que é necessário, ele deu. Ele deu uma terra boa, ele deu proteção, ele deu o Espírito Santo dele para nos ensinar, vigiar, cuidar de nós. Ele deu tudo, queridos. Ele preparou tudo, ele tirou as pedras. Agora, se nós ainda estamos patinando nessa inércia, arrumando desculpas, eu só tenho 2 meses de violão, como que eu vou ensinar alguém? Se nós estamos isso, a parábola é exatamente para nós. Para as pessoas que ainda estão presas às desculpas e justificativas. Para não produzir. Para não produzir uvas boas. Acabam sendo, escolhendo o caminho de serem uvas bravas. Que você possa refletir sobre essa parábola tão maravilhosa deste profeta inspirado pelo Espírito Santo, que nos questiona sobre se nós estamos valorizando o que nós temos, se nós estamos valorizando o que nós possuímos, se o que nós recebemos, a pergunta, queridos, poderia ser feita dessa forma também, você tem mais do que merece ou menos do que merece? E eu tenho certeza, queridos, eu não tenho preocupação nenhuma se isso vai te ofender, mas a imensa maioria de nós
tem muito mais do que merece, em todos os aspectos, em todos os aspectos. Muito mais do que merecemos, a gente recebe muito mais amor do que merecemos, porque a gente dá pouco e recebe muito. De Deus, de vidas à nossa volta, a gente recebe muito mais atenção do que damos. As pessoas que reclamam, mas eu sou muito sozinha porque ninguém faz isso, mas esta pessoa faz muito menos. O que ela recebe é pouco aos olhos dela, mas ela também dá menos do que isso. Ela também faz menos do que isso. Então, a parábola é exatamente sobre isso. A tua insatisfação é porque você não está recebendo nada? Então, olha, eu estou dando 2 e eu não estou recebendo nada. Eu estou dando mais do que estou recebendo. São poucos aqueles que estão dando mais do que recebem. Pouquíssimos, queridos. Jesus é esse exemplo. Ele deu muito mais do que recebeu. Por isso que dar é melhor que receber. Só que as pessoas pensam que isso é dar dinheiro, é isso. Não, queridos, em todos. Mesmo que você ame e não seja amado, como o apóstolo Paulo fala aos irmãos em Coríntios. Eu decidi amar vocês, mesmo que vocês não me amem. Então, a parábola é para aqueles que dão muito mais do que recebem. E não ficam questionando. E aí o Senhor, levanta essa queixa. Tá, mas o que faltou? E qual é a nossa desculpa, queridos? O que faltou? Ah, faltou uma infância melhor. Ah, faltou mais conhecimento da palavra. A gente vai sempre buscando desculpas para continuar sendo essa uva brava, só que essas desculpas não colam com Deus. Essas desculpas, queridos, são esfarrapadas. E é por isso que Isaías traz essa parábola para nós refletirmos sobre isso. De que o Senhor fez tudo. E o que faltou? Sejam sinceros. O que faltou? Não faltou nada, queridos. Falta nós nos manifestarmos e começarmos a agir e começarmos a produzir, mesmo que seja pouco, mesmo que seja em pequena escala, mesmo que seja com uma pessoa, mesmo que seja de uma forma muito tímida, mas fazer alguma coisa. Alguma coisa. Os ministérios mais formidáveis que nós vemos na Bíblia começou de forma muito pequena e tímida, desencorajadora e sem perspectiva. E pode pegar qualquer um aí, qualquer um. Você vai olhar e falar assim, meu Deus, isso aí vai dar onde? Olha onde deu, olha onde chegou, Então, é necessário entender que a parábola está nos confrontando e questionando exatamente o que falta. Pode falar, fala nas suas orações, no seu clamor a Deus. Deus, está faltando isso. Queridos, não tem faltado nada e não vai faltar nada e não falta nada. O que falta não é da parte de Deus. Da parte de Deus não está faltando nada, queridos. O que está faltando é da nossa parte. E que não seja assim, que não seja isso, que venhamos a ser uvas boas e não uvas bravas. Que essa palavra possa realmente surtir efeito e alimentar a tua alma e ecoar no teu coração por muitos e muitos dias, até que você possa realmente experimentar e vivê-la da forma devida. Amém, queridos? Obrigado e desculpa, a gente não conseguiu aí, mas a gente sempre dá um jeito de não deixar os irmãos na mão, Algumas semanas atrás a gente teve o problema lá de não conseguir ter acesso à igreja, mas pelo menos aqui pelo canal a gente fez o culto, então vamos tentar não falhar com os irmãos em hipótese alguma sobre isso. Mas é isso, queridos. Obrigado. Não se esqueçam, domingo, agora nosso próximo domingo, nós temos culto de Santa Ceia, como o pastor Paulo fala, todos estão convocados. Amém? Aguardamos vocês lá para nós celebrarmos esse culto tão especial para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças e paz a todos. Deus te abençoe. Faça uma oração aí agora no término da ministração na sua casa, com a sua família, onde você estiver aí. Eu quero que você ore com a tua família e reflita sobre essa parábola. Amém, queridos? Graças e paz a todos e tenha uma boa noite.